Olá, sou Emerson Tinoco, engenheiro agrônomo, consultor especialista em café. Trabalho na Copercito, no Departamento de Tecnologia Agrícola. Bom, antes de iniciar nossa apresentação, gostaria de agradecer a participação de todos. Estamos juntos em tratar um assunto tão importante na cafeicultura, que é a renovação das lavouras cafeeiras. Próximo slide. Aqui nós temos a agenda da nossa apresentação. Então, nós vamos conhecer um pouco mais sobre o cafeeiro, quando compensa e por que podar o cafeeiro, qual é a melhor época de podar o cafeeiro, benefícios da renovação do cafeeiro, podas, e alguns ditos populares, verdade e mentira sobre a poda do cafeeiro. Hoje o termo correto é fake news, mas aqui nós vamos bem mesmo a linguagem do campo, vamos bem o mineirês, que é verdade e mentira sobre poda do cafeeiro. Próximo slide. Bom, a saber sobre o cafeeiro. Gostaria que todos prestassem atenção e nunca esquecessem, sempre lembrassem dessa lâmina, desse dizer. Vamos lá. Pode parecer mito, mas aproximadamente em 5 anos de vida, as plantas de café atingem a maturidade e passam a sofrer o efeito da bienalidade. Então, bienalidade. Ou seja, em uma safra ela possui uma produtividade alta e na próxima, devido à necessidade de recomposição do vegetal, a produção apresenta queda. Gente, isso é uma característica, meu povo, meu cafeicultor querido, isso é uma característica da planta do café. Chama bienalidade. Um ano ela produz muito, ela necessariamente vai ter que se recuperar, se recompor, e só depois de 2 anos ela volta à produção. Então, a saber, bienal é que dura de 2 em 2 anos, ou se faz a cada 2 anos. Bianual é o que ocorre 2 vezes por ano. Vamos esquecer o outro, vamos falar. O cafeeiro tem bienalidade. Então, o termo bienalidade é o nosso dito popular, a nossa palavra, essa que a gente tem que guardar. Vamos para o próximo slide? Por que eu quero mostrar isso para vocês? Olha que gráfico interessante. Isso é um trabalho da equipe do Educampo, tá? O nosso consultor Rodrigo Ticles, da C3 Consultoria, que disponibilizou. E aqui mostra o estudo da vida do cafeeiro. Então, vamos entender esse monte de número aqui com muita calma e paciência. Vamos lá. 5 anos, o cafeeiro atinge a maturidade. 15 anos, inicia o declínio de produção em sua vida. Isso numa média de 34 anos. Então, uma pergunta muito comum é que se faz: qual é o tempo de vida do cafeeiro? Gente, o cafeeiro dura muitos anos. Nesse estudo, foram 34 anos. Então, a planta durou 34 anos. O que ocorre no cenário da cafeicultura são as mudanças de tecnologia. Então, temos espaçamento, os cultivares, que começa o quê? A limitar que a gente tem que erradicar aquela lavoura e formar uma nova lavoura. Então, não é a planta em si. A planta tem uma vida extensa, 34 anos é muito tempo. Mas vamos entender o gráfico. Olha bem aonde está a estrela. No slide, nesta apresentação, ó, uma estrelinha azul, mostra que a gente saiu de 35 sacas por hectare. Quando chega os seus 5 para 6 anos, é a maturidade. A planta expressa o máximo produtivo dela, que deu 45 sacas por hectare. E assim vem declinando, vem aumentando um ano, caindo, que é a bienalidade da planta, que a gente já comentou atrás. E quando chega com 16 a 17 anos, começa a cair a média produtiva. Então, ele passa a produzir 30, 28, 23, ou seja, tem um declínio da produção. Aí é o momento da gente tomar alguma decisão. Então, o cafeeiro, ele inicia a maturidade dele a partir dos 5 para 6 anos. Quando ele atinge de 15, 16, 17 anos, é o momento da gente intervir na arquitetura da planta. Porque ele pode ficar até 34 anos, ele vai ter uma safra alta, uma baixa, mas a média da produtividade cai. Então, é ali que a gente tem que tomar algumas ações. Por isso, o tema nosso da renovação da lavoura. Então, com 15 para 16 anos, é o momento de, obrigatoriamente, a gente intervir e fazer uma renovação. Vamos para o próximo slide. O que todo cafeicultor precisa saber e fazer em sua propriedade? Bom, gente, o que esse gráfico mostra para a gente? São as médias de produtividade em função das safras. Então, começou em 2010 e vai até 2018. Então, pegamos a média da propriedade de produtividade, que é essa linha azul, e comparamos com os talões mais produtivos sobre a média. Olha que interessante.
Isso mostra para a gente que 25% dos talhões apresentaram produtividade superior à média. Então, falar que a média é uma coisa boa, tem que rever os conceitos. Eu acho que não é bem uma coisa boa a média. A média serve de parâmetro de referência. Nós temos que buscar melhorar. Nesse gráfico está bem claro, espero que todos os senhores estejam entendendo, que pelo menos 25% dos talhões estão acima da média de produção. E aí, o que a gente tem que fazer? Sempre nós vamos ter que renovar alguma parte, porque vai ter outros talhões abaixo da média. Esses são os talhões ou glebas que nós temos que mexer. Vamos para o próximo slide. Vamos conhecer um pouquinho a planta do café. O café é um arbusto de crescimento contínuo. Se você deixa, ele vai crescendo, tá? É um arbusto, não é uma árvore. Então, ele tem os ramos ortotrópicos e os plagiotrópicos, ou os ramos de produção. O ortotrópico é o principal, é o que leva a arquitetura da planta a crescer para cima, subir, reto. E o plagiotrópico são os ramos laterais, são os ramos de produção. Tá? Então, o ramo de produção, os plagiotópicos, ele tem um crescimento limitado. Na prática, esse ramo chega em torno de 1,20 m, 1,30 m e cessa o crescimento, começando a se espalmar, ou seja, ter ramificação, mas não crescimento mais lateral. Então, essa produção do ano seguinte, a gente sempre define pelo que se cresce no ramo produtivo. Mais à frente, nós vamos entrar e mostrar como funciona isso numa planta, tá? Aqui só para ilustrar que o ramo projetópico cresce lateralmente, que é o ramo de produção, atingindo 1,30 m, 1,20 m, 1,40 m e cessa seu crescimento. Vamos para o próximo slide. O cafeeiro é um arbusto de crescimento contínuo. Quando atinge o limite de crescimento por não produzir nas partes onde já houve produção, a produção entra na fase decrescente. O que quer dizer esse texto? O cafeeiro, quando produz um ramo, ele não produz novamente naquele mesmo ramo, somente em ramos novos. Então, um ramo plagiotópico, ele cresce 1,20 m, 1,30 m e cessa o crescimento dele. Daí, não há mais produção. A produção é muito baixa, muito pequena. A única solução para a gente recuperar o potencial produtivo é através da poda. Vamos para o próximo slide. Olha que interessante essa rua. Isso é de apaixonar. Então, isso aqui é que é interessante na cafeicultura. Todo ano se renova, tá? Todo ano a gente tem que criar coisa nova e buscar uma alternativa viável. Rua muito fechada com crescimento contínuo. Do lado esquerdo, nós temos uma planta sem crescimento. Olha esses ramos plagiotrópicos, já cresceram todo o seu potencial. Do lado direito, nós temos uma rua que já fechou. Não tem penetração de luz, não tem fotossíntese, não tem como uma planta dessa ser produtiva. Meu amigo cafeicultor, caso esteja ocorrendo isso em sua propriedade, temos que renovar essas lavouras. Não podemos ter lavoura nessa fase. Temos que mexer, temos que fazer uma poda. Vamos para o próximo slide? Nessa situação, você vê que as plantas estão depauperadas. O que é isso? Falta adubo, faltou controle fitossanitário, praga, doença, ou seja, é uma lavoura que faltou tratos culturais, faltou manejo. A única maneira de recuperar e torná-la produtiva é através da poda de renovação. Vamos para o próximo slide? Essa aqui é uma foto mais didática, é mais acadêmica, mas é interessante para a gente conhecer uma verdade sobre o cafeeiro nua e crua. Vamos lá. Olha que interessante no sistema radicular. 80% das raízes se concentra a 30 centímetros de profundidade, tá? E ela sai basicamente na mesma altura do ramo plagiotópico. Então, quando o ramo cresce lateralmente, onde ele para, é até ali se concentra a maior quantidade de raízes. Então, a planta tem todo esse mecanismo dela, e o que eu quero chamar a atenção para vocês, é que nós temos duas características no cafeeiro. Bom, uma seria a gema apical, que é o crescimento para cima, e a segunda são as gemas cabeça de série e as gemas seriadas. O que é isso? Gema seriada e cabeça de série. As gemas seriadas são as gemas que ficam no ramo, no nó. Então, quando a gente poda esse ramo, ela tem capacidade de se multiplicar e crescer, dando origem a novo ramo. Tá? E o ramo, a gema cabeça de série, ela está no ramo principal, no tronco. É o famoso broto. Toda vez que a gente corta o ponteiro do cafeeiro e ele recebe luz, vai sair uma brotação.
que é a gema cabeça de série, que fica bem na base do ramo plagiotrópico. Quando perdemos os ramos plagiotrópicos, não se recupera. Agora, o ramo plagiotrópico, podado, tem as gemas seriadas, que faz novo crescimento. Então, essa foto é muito ilustrativa, é muito bacana, para a gente conhecer a característica do nosso arbusto, do nosso querido cafeeiro. Vamos para o próximo slide. Bom, essa foto, eu tirei e fico emocionado. Toda vez que eu vejo essa foto, é satisfação de trabalhar e gostar cada vez mais da cafeicultura. Tá? Então, a arte de produzir café é a arte de produzir ramos novos. Cafeeiro produtivo, nós temos que crescer, o ideal é 10, 12 internódios, ou seja, pares de folha no ano. Então, de um ano para o outro, a gente tem que crescer ramos novos. Isso é sinal de sucesso, de lucratividade. É só alegria, gente. Vamos para o próximo slide? Aqui, eu não posso estar em pé, sentado nessa nova forma de apresentação, né? Mas a minha altura é 1,72 m. Pegamos uma planta, dividimos em 3 partes. Terço inferior, terço médio, terço superior. Olha que interessante. Forçando um pouquinho a barra, a gente vê que o cafeeiro ele é bem distribuído. Praticamente a barra, que é o terço inferior, ele tem 39% dos ramos, no terço médio 31% e no superior 30%. Então, uma planta bem distribuída, bem arquitetura, bacana e é maravilhosa. Vamos para o próximo? E aí a gente começou a fazer uma contagem de alguns ramos, tá? Então, você pega essa planta e conta quantos ramos ela tem de um lado. Multiplica por 2, porque o cafeiro tem os dois lados, você vai ter tantos pares de ramos plagiotrópicos. Então, a gente observa que o terço inferior tem 18, dos 38 ramos tem 18, que está 47%. O terço médio tem 12, que são 32%, e o terço superior, 8, dos 21%. Aqui a gente começa, quero chamar a atenção de vocês, começarem a observar a arquitetura da planta e o desenho dela. Ou seja, nós temos que segurar praticamente o terço inferior e o terço médio. O terço superior é 20% só dos ramos, mas é a parte de crescimento novo da planta. Tá? Vamos para o próximo slide. Esse slide, eu destaco pelaquela foto que nós vimos da planta depauperada. Tá? Então, a gente, para ter uma planta produtiva, um negócio rentável, com lucratividade, produção satisfatória, a gente tem que seguir esses passos, que é uma nutrição adequada, controle de pragas, doença, aonde tem possibilidade, a irrigação é um complemento, ou seja, a gente passa a não ter frustrações com a irrigação, onde necessita, é essencial para se ter produção. Espaçamento tomou muita importância pela mecanização agrícola, então, há 15 anos atrás, a cafeicultura mudou no tempo de hoje, pela mecanização, pela forma de colher, pela forma de trabalhar, e a poda é uma atividade, tá? É essencial para a gente ter sucesso na nossa atividade. Tudo isso, esse complexo, todo esse gráfico mostra para a gente que nós temos que ter área de foliar ativa. Ou seja, cafeiro produz com folhas e ramos novos, ativos. Tá? Vamos para o próximo slide. Então, quando compensa a gente podar? Quando é viável a gente fazer uma poda numa lavoura? Bom, primeira pergunta. A cultivar é produtivo? Parece estranho, mas a gente chega em algumas propriedades com cultivares de mais de 10 anos, 12 anos, que adquiriu muda de viveiros que não tem procedência, tiraram semente de uma planta que não era produtiva. Então, o cultivar, gente, se não já está produtivo, temos que trocar, eliminar. Ou, se ele cresce muito, padrão mundo novo, nós temos que fazer o quê? Remanejar e fazer a poda. Tá? O estande das plantas, espaçamento é bom? Então, a gente tem que ver. Cultivar produtivo, bacana. O estande da planta está bom, sem falha, tudo uniforme, bacana. Alinhamento das plantas estão satisfatórios para a mecanização? Ou é muito pico de carreador, ruas curtas, difícil de mecanização, principalmente para a colheita? Então, a gente tem que avaliar isso aí. A altura da planta está inviabilizando a colheita? Então, temos máquinas que chegam a certa altura para colher. Cafeeiro com 3,5 metros, 4 metros, você já começa a ter algum problema. Então, a gente começa a rever esses conceitos. É época de bons preços para retorno rápido às altas produções? Outra coisa que nós temos que analisar. Então, esse conjunto de fatores tem que sempre pensar e analisar. A produção da lavoura em relação à média da fazenda
O gráfico que nós mostramos. Quantos por cento, quais talhões estão produtivos acima da média? Tá? Uma coisa que a gente tem que também pensar e rever, áreas sem grandes pressões de nematóide. Então, o nematóide é uma praga, sabe, de difícil controle para remanejar. Então, a gente tem que dar uma analisada bem a fundo. Eu diria que esse slide aqui, a gente traduz tudo que precisa ocorrer numa propriedade. Nós temos a parte técnica, a parte agronômica, a parte administrativa, mas é essencial que, nesse momento pós-colheita, o administrador, o proprietário, o técnico responsável, faça uma avaliação de todos esses itens que foi citado. Precisamos avaliar as lavouras para tomar algumas decisões e voltar a ter lucratividade no nosso negócio. Próximo slide. E quando foge disso, meu povo? E aí? E horas que a gente tem que podar sem fazer análise técnica de nada. Quando ocorre aqui? Uma geada de capote. O que é geada de capote? Você tem uma geada que atinge a parte terço superior da planta e você vai ter que fazer uma poda para renovar. Ou uma geada severa. Você não tem alternativa. Mataram todos os seus ramos produtivos, vamos ter que fazer uma poda. Uma coisa muito grave e que prejudica demais a conta é a chuva de granizo. Tá? Então, a chuva de granizo, ela prejudica demais a planta e a gente tem que realizar a poda para renovar isso aí. Preços baixos de café. E aí? Renova ou não renova nosso pomar, nossa lavoura? E muitas vezes, muitos produtores estão utilizando o sistema de safra zero. O que é? Produz num ano, num talhão, ou na propriedade como um todo, no outro ano, zero a safra. Isso diminui o custo operacional, principalmente relacionado à colheita. Então, aqui não é muita técnica, aqui é mais uma necessidade que a gente tem que entrar e realizar a poda. Vamos para o próximo slide? Bom, esse aqui, lavouras velhas e depauperadas. Mostramos umas fotos com a lavoura fechou e a outra está depauperada. Temos que podar. Não é muita análise mais técnica, é uma necessidade, é uma obrigação. Fechamento e perda da saia, ou seja, a planta começou a perder praticamente 40% da área produtiva. O que nós temos? Temos que mexer nessa planta. Arranquio de linhas, quando se planta ou faz um cultivo em lavouras adensadas e você quer torná-la mecanizada, você tem que fazer um arranquio de uma linha. Manutenção do porte baixo, então, seu maquinário não comporta, não tem estrutura para trabalhar naquela altura de planta, você vai fazer o manejo dessa lavoura. Pouca ramificação em lavouras novas. Então, quando esse aqui é sério e preocupante. Quando você começa a perder ramos produtivos de uma lavoura com menos de 5 anos, você está comprometendo todo o futuro da lavoura. Essa é a questão do manejo que a gente tem que rever. Mas é preciso fazer uma poda, a gente fala um toalete, não uma poda drástica, mas um toalete, para recuperar essas plantas mais novas. Vamos para o próximo slide? Bom, o objetivo é realizar poda e renovação das plantas e potencial produtivo. Primeira coisa, estabelecer o nível de produção. Tá? Então, nós vamos estabilizar. A gente viu aquele gráfico bem no começo da apresentação, que você tem a média produtiva da sua propriedade. Cada situação, cada produtor, cada fazenda, cada talhão tem sua particularidade. Mas você tem que conhecer e tem que estabilizar. Aprendemos que tem a bienalidade do cafeeiro. Então, em um ano ele produz bem, no outro ano ele recupera. E você tem que estabilizar isso aí. Eficiência do controle fitossanitário. Quando você tem uma planta muito fechada, muito abafada, essa eficiência cai. Você não consegue fazer e entrar nessa lavoura. Manter arejamento e luminosidade. Planta precisa tomar radiação solar. Ela tem que tomar luz, sol. Isso, luz, a radiação faz crescimento, faz ter produtividade. Evitar o depauperamento. Tá? Então, a gente está vendo que a lavoura se esgotou, ou a lavoura vai produzir, você vai fazer um manejo de poda para evitar com que ela acabe. E facilitar o manejo e a colheita. Então, você tem uma área de, vamos lá, 100 hectares, você vai tomar uma postura de podar 25%, 30%, 40%, 50%, e aí você consegue fazer um manejo e organizar a sua propriedade. Na nossa região, tem alguns casos, que é muito interessante citar, que o cooperado sempre poda de 20% a 30% das suas lavouras. Por que ele faz isso? Porque ele não precisa aumentar o contingente de gente para trabalhar na colheita, o terreiro, as máquinas, estabiliza.
Então, ele já atingiu, conhece já o potencial produtivo dele, que a propriedade aceita e ele não se desgasta no período da colheita. Ele consegue manter e estabilizar sua produção. Vamos para o próximo slide? Bom, qual é a melhor época de podar? Essa é a pergunta que ocorre frequentemente. Lavouras em bom estado logo após a colheita é o melhor momento de podar. O que na nossa região a gente usa como um padrão? Como nós estamos situados numa altitude de 950 metros, médio, 800, 850, 900 metros de altitude, a gente observa muito a questão do frio. Tá? Então, quando a gente poda uma lavoura, dentro de 45, 60 dias, inicia-se o crescimento de novas brotações, novos brotos. Então, se você podar numa época que daqui 60 dias ou 45 dias ainda tem a chance de frio, você vai ter problema de perder essa brotação, de queimar com frio. Uma conhecida como uma geada localizada. Não em área total, mas em algumas áreas específicas. Então, lavoura em bom estado. Você olha esse período que você tem esse frio e o mais cedo possível, respeitando esse intervalo, você vai realizar a poda. Lavoura muito depauperada. Dá para se esperar, no máximo até novembro, mas isso aí precisa de novos trabalhos, é cada região, mas você tem que deixar essa planta dar uma recuperada. Ela esgotou muito na produção. Então, se você podar logo em seguida, ela não vai ter reservas, força para sair novos brotos. Então, lavouras que se produzem muito, uma carga muito alta, tem que dar um tempo, esperar um pouco mais. Cada região aqui eu coloquei até novembro, mas isso tem muita particularidade de cada local, para você avaliar se deve ou não fazer mais cedo ou mais tarde um pouco. Tá? Lavoura com geada severa, após as primeiras brotações. Então, se a gente tiver uma geada que queimou nossa planta, começou a brotar, a gente realiza a poda, ou seja, a planta deu sinal que ela está ativa novamente. Tá? Lavouras com geada de capote, não podar, aguardar o início da brotação. Então, queimou só os ponteiros, deixa começar a brotação e depois a gente toma a iniciativa e vê o que a gente vai fazer de melhor. Vamos para o próximo slide. Aqui, a gente destacou alguns tipos de poda, tá? E aqui é a tradicional conhecida como recepa baixa. Observe bem essa foto do seu lado direito. Essa poda foi feita a 50 centímetros do solo. Por que 50 centímetros? Essa propriedade que foi feita, essa poda, colhe-se toda mecanicamente. E a esteira, para recolher o café, sabe? Para conseguir a máquina apanhar, ela trabalha 45, 40 centímetros do solo. Então, a brotação vai ficar acima, né, da onde a máquina pega para recolher o café, não quebrando os brotos. Olha que interessante a foto da esquerda. Você pode ver que ela tinha multicaules, ela estava sem barra, toda atrapalhada, sem ramo produtivo, tá? E aí, a gente, só para ilustrar, colocou motosserra nela, não tem saída. Vamos renovar. Vamos para o próximo slide? Planta com muitos brotos, tá? Então, quando você tem muito broto, nesse caso aqui, essa foto bem central, que não há mais barra, não tem outra saída. A alternativa, agronomicamente, é a recepa baixa para renovar essa lavoura, esse pomar, essa talhão de café. Vamos para o próximo slide? Bom, plantas com ponteiros muito secas. Então, essa planta aqui, como a gente destacou agora há pouco atrás, é uma planta mais nova, que ela foi esgotada pela produção e está nesse estado. O que nós temos que fazer? Aguarde, deixa a brotação vir, e aí a gente vai fazer um toalete. Aqui eu coloquei um decote baixo, porque os ponteiros dessa planta morreu. Então eu tive que tirar, eliminar esse ramo morto. Mas temos que esperar o início da brotação para tomar essa decisão. Próximo slide. Essa aqui, a lavoura, como a gente viu, são outras fotos, né, que ela está com crescimento máximo lateral, ela já não tem mais emissão de novos ramos, fechou, virou uma quiçaça. Tá? Então, a gente tem que agir, tem que fazer o quê? O esqueletamento nessa lavoura. Temos que renovar essa planta. Vamos para o próximo slide? Essa aqui é um didático ilustrativo, e olha que interessante, gente. Você vai apaixonar, é coisa linda, olha que bacana. Do lado esquerdo, você tem o ramo, né, principal, e você tem os plagiotrópicos. Quando você realiza o esqueletamento, você corta esses ramos plagiotrópicos,
Isso depende de cada lavoura, tem que ser analisado, mas a grosso modo é de 40 a 60 centímetros que a gente faz a poda desse ramo do tronco. E olha a foto à direita, olha que interessante, ela já ramificou. Então, a poda possibilita isso para a gente. Se você tinha 38 ramos, aqui você faz 76 anos, você dobra a sua área produtiva. Então, isso que é de apaixonar na cafeicultura. Esse é lindo, esse exemplo é didático, mas é muito bacana. Vamos para o próximo. Renovação dos ramos agiotróficos, ou seja, uma planta dessa a gente não vai conseguir ter sucesso produtivo, tá? Então, nós temos que fazer uma ação, que é fazer uma poda, para renovar e buscar a nossa produção estabilizada. Vamos para o próximo slide. Aqui é outra, só mostrando as fotos como essa lavoura fechou, ou seja, não tem como fazer tratos culturais, manejo, pulverização, adubação, e não tem produção. Então, isso aqui tira a gente do ramo. Não podemos ficar com isso. Temos que eliminar, renovar e tornar essa lavoura produtiva. Vamos para o próximo slide. Aqui, estou mostrando um sistema de esqueletamento, tá? Usando um sistema manual que fica mais fácil de ilustrar aqui na imagem da apresentação. As plantas, aquela primeira imagem que eu mostrei, lado direito, as plantas muito fechadas, muito abafadas. E aí, aqui com um equipamento manual, tá? A gente está fazendo, semi-mecanizado, né? Porque é um adaptador que você coloca para fazer os cortes, né? Dos ramos. Estamos esqueletando essa lavoura. Vamos para o próximo slide. E ela ficou com essa imagem que você vê do seu lado esquerdo. Tá? Então, você cortou aqui a 40 centímetros e decotou, tirou o ponteiro. Essa foi a escolha do produtor e a poda ideal para aquela lavoura naquela situação. Vamos para o próximo. O que começar a fazer, gente? Então, vamos lá. Qual é a melhor época de podar e o que começar a fazer? Na hora que a gente finaliza a varreção do café nas lavouras viáveis, a gente tem que iniciar o mais urgente possível as podas, tá? Pode ser mecanizada, pode ser manual, mas a gente tem que iniciar esse trabalho. A aplicação de calcário e gesso é interessante antes da gente realizar a poda, tá? Então, a gente tem a área do cafezal, você pode fazer a correção com calcário, com gesso, com óxido, depois a gente faz a poda para ficar incorporado esse material, aproveitar esse momento. Fazer a desbrota dos ponteiros é uma coisa interessante, tem algumas técnicas que podem deixar mais de um broto, dois, poda do broto, mas isso, cada particularidade precisa ir a campo e fazer essa avaliação. E, por último, aplicar a palha nessa lavoura para voltar a parte orgânica nela também. Próximo slide. Bom, com isso tudo, a gente vai começar a entrar na parte final e vamos lá. Qual é o benefício? Possibilita a redução da adubação, reduz os tratamentos fitossanitários, não tem colheita, você consegue enxugar de 30% a 35% do seu custo de produção, e é uma poupança que se resgata com 30 meses. Então, a poda é interessante por isso. Vamos para o próximo slide. Bom, aqui é o nosso último slide, e a gente quer falar um pouquinho do dito popular. Isso quando eu comecei minha vida profissional há 30 anos atrás, não existia o tal de fake news. Era verdade, mentira, mito e verdade. Então, vamos falar do jeito que a gente entende aqui, tá? O que é verdade e mito sobre a poda? Só responde a poda a lavoura que precisa dela? Isso é uma verdade. Olha o diesel da motosserra, prejudica a plantação? Mito, não tem nada a ver isso. Machado cego prejudica a planta? Opa, verdade, você está forçando todo o sistema radicular. Lavoura esgotada não responde à poda? Pode ser. Cada caso, o que é isso esgotado? Temos que analisar, mas pode ser. O corte tem que ser feito do lado poente do solo? Não, gente, não tem como. Na cafeicultura comercial, você vê lado do solo, você vai trabalhar no seu talhão, tá? Poda tardia prejudica a brotação? Verdade. Isso aí, quanto mais tarde, menos brotos vão ter disponível, o crescimento vai ser menor. Poda tardia em janeiro pode atrasar uma safra? Verdade, verdadeira, 100% verdade. Sempre podar abaixo do último corte, isso aqui está muito relacionado ao decote. Então, quando você tem uma planta decotada, corta abaixo, você tirar aquele excesso de broto. Isso é verdade. Não é preciso curar o corte com fungicida. Isso é verdade. Uma vez que podado, você não tem que passar nenhuma cauda aonde você fez aquele corte,
a poda de renovação. Tá? Bom, o que eu tinha a dizer é que a poda é um manejo muito importante para a gente voltar a ter lucratividade no nosso negócio café. Sempre solicite e conte com um suporte técnico, tá? Tem o CTC, que é os consultores técnicos comerciais que atende, e busque também os consultores especialistas em café, tá? Nós somos em 4 consultores, fica 2 no Polo 3 em São Sebastião do Paraíso, que é o Marcelo Almeida, eu e Emerson Tinoco, no Polo 2, a Fabiana Fernandes, e no Polo 4, o Francisco Correia. Conte com o departamento técnico da Copecidas. Um grande abraço.